E aí, galera da SST, tudo bem com vocês? Já ouviu aquela expressão entendeu o que é que eu desenho? Claro que não é o caso, né? Porque a gente fala de profissionais qualificados na área. Mas eu vou dar minha opinião, não sou dono da razão, posso ter algum entendimento equivocado, posso, sem problema nenhum, podem me corrigir, podem dar a opinião de vocês, o ponto de vista é diferente, podemos discordar, podemos concordar, podemos chegar numa conclusão junto ou não. Importante a gente ficar dentro do respeito do debate técnico. Falo isso porque a gente tem visto muito, enfim, problemas aí de comunicação entre profissionais. Mas vamos lá. Primeira coisa, NR1, nova NR9, enfim, se fala muito do nosso querido PPRA. Existe, não existe, vai ficar, não vai ficar? E a minha opinião, o meu entendimento, e não é só meu, é de muitos grandes profissionais da área, é que, infelizmente, depois de muito tempo, quem é apaixonado pelo PPRA tem uma notícia muito triste, que ele está lá na NR9, né, até março do ano que vem, PPRA faleceu. Coitadinho do PPRA, morreu. Vamos botar uma florzinha aqui no túmulo dele, ó, o bichinho aqui vamos botar o bichinho aqui da morte aqui, ó, com a foicezinha. Você foi o PPRA, coitadinho. Que bichinho bem feio ficou esse aqui. O que a NR9 se transformou? Avaliação de agentes ambientais. AAA, que belo nome, hein? Nunca tinha ouvido essa, inventei agora. Mas vamos lá. Por que a NR9 foi suprimido o programa dela e ela ficou com a avaliação dos agentes apenas, a metodologia, as limites de exposição ocupacional, o que é qualitativo, quantitativo, etc., tratando sobre os físicos, químicos e biológicos apenas, como já era, na verdade, né? Porque entrou uma grande novidade na nossa NR1, que trata agora do gerenciamento de riscos ocupacionais. E esse gerenciamento de riscos ocupacionais, por sua vez, exige que a empresa tenha um PGR, tá? E que é uma coisa bastante ampla, muito mais ampla que o PPRA. Alguns defendem que o PPRA já tinha todos esses conceitos, outros acham que não, e aí começa aquela briga que não leva a nada. Fato é que está publicado e a gente vai ter que seguir isso e pronto, acabou. O gerenciamento de riscos ocupacionais é toda a questão estratégica que a empresa tem para atender as normativas legais e garantir saúde e segurança dos trabalhadores, alinhada com os objetivos da empresa também, porque segurança do trabalho, além de proteger o trabalhador, trata da redução de custos na empresa. O que pode ter ali no gerenciamento de riscos ocupacionais da empresa? Por exemplo, a política de SST da empresa, o que a alta administração pensa sobre SST, as responsabilidades dos gestores em camadas ali, que cada nível estratégico, tático e operacional tem de comprometimento, devem ter de comprometimento com a política, que é a lei maior dentro da empresa. Isso aqui já volta muito para sistema de gestão integrado, já se enxerga um pouco da ISO 45001, que é uma das bases aí da composição, então, desse conceito novo aí de programa na área de segurança. Pode ter, sei lá, a questão de previdenciária, está previsto dentro do GRO, sobre PPP, aposentadoria especial, o que a empresa pensa sobre isso, como ela trata isso, a questão hierárquica dentro do SESMIT, das lideranças, quem é que tem responsabilidade sobre o quê, o engenheiro de segurança coordena esse negócio todo aqui e ele gerencia as demais equipes multidisciplinares, porque o PGR não tem uma pessoa que assina, depende da situação, vai ter quantas pessoas forem necessárias, de acordo com as demandas que ele gera a partir dos riscos. Pode ter, sei lá, 1 milhão de coisas, dos tributos da empresa, como a empresa trata os tributos dos indicadores aí de segurança do trabalho, que refletem muita grana que sai da empresa, lá com o FAP, Guia GFIP, aposentadoria especial financiada, etc. Então, esse é o GRO. No meu entendimento, pode ser uma coisa um pouco diferente, um pouco mais ampla, um pouco mais restrita, depende do entendimento aí da pessoa, porque na prática ninguém sabe ainda, porque não existe. Mas vamos lá. O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele assume o papel do programa e não fala mais só nos riscos ambientais, e sim nos riscos ocupacionais. Então, pega todos os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos de acidente. Então, todos esses riscos, eles vão compor um inventário. Tá? Esse inventário vai ter listado ali todos os riscos que a empresa tem
E os riscos físicos, químicos e biológicos desse inventário, eles vão vir da onde? Já avaliados, já com a medição, já com o limite de tolerância estabelecido, já com a frequência, se é quantitativo, qualitativo, se é ocasional, se é habitual, se é permanente, blá, 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 blá. Vai vir da nova NR9. Então, a NR9 ela não tem nenhum caráter de programa, ela tem o caráter de avaliação dos agentes. E como no próprio texto dela diz, para quem acha que às vezes é interpretação, a gente tenta achar umas interpretações magníficas, às vezes a coisa está mais simples do que parece. Está escrito lá que as avaliações servem de subsídio ao PGR. Então, se ela é subsídio, eu faço as avaliações conforme os critérios da NR9 e, pum, jogo lá para dentro do PGR, no meu inventário de riscos. A partir do inventário, nós vamos ter uma matriz de riscos. Essa matriz ela vai fazer um cruzamento da probabilidade de uma ocorrência em função de algum desses riscos. Vou considerar antes disso, então, claro, as medidas de controle existentes. E aí, de acordo com essa medida de controle, eu vou ter um critério padrão e vou definir a minha probabilidade e vou cruzar com a minha severidade ou gravidade, como queiram chamar, tá? Isso aqui não tem um padrão. Tem gente que está pensando em NR3, ou estão usando uma outra norma lá, enfim, tá? Por exemplo, se eu tenho um risco aí que a probabilidade de acontecer é 1 e a severidade, se acontecer, é 1 também, 1 vezes 1 é 1. Então, esse risco aqui não precisa nenhum plano de ação. Ele é um risco, enfim, trivial. Agora, se eu tenho uma probabilidade 3 de acontecer e uma severidade 3 de acontecer, o resultado disso aqui vai ser 9. 9 é um risco intolerável. Eu preciso, então, abrir um plano de ação, porque não tem medidas suficientes para diminuir a probabilidade, ou não tem uma medida que elimine esse risco, enfim, e ele deixa até de existir no inventário. Ou eu diminuo a probabilidade para 1. 1 vezes 3 é 3. 3 também já tendo as medidas de controle existentes, depois desse plano de ação executado, daqui do plano de ação, se torna medida de controle, vai baixar a minha probabilidade. 1 vezes 3, 3, até o nível 3 ali eu posso definir que não é necessário abrir nenhum plano de ação. Para ser probabilidade 1 é porque tem que ter todas as medidas de controle implementadas. Beleza. E esse plano de ação, depois de executado, essas medidas de controle, elas duram eternamente? Não. Eu tenho que trabalhar com o conceito de PDCA, Plan, Do, Check, Action, que isso significa melhoria contínua. Então, estas ações, elas vão ter uma periodicidade mínima que elas vão ter que ser reavaliadas. Aí se fala que é um período máximo de 2 anos, o PGR deve ser avaliado, ou 3 anos para empresas certificadas. Porém, se acontecer um acidente ou uma doença ocupacional, ele deve ser reavaliado. E se tiver alguma mudança no processo, ele deve ser reavaliado. Então, eu não vejo como ficar 2 anos fazendo um PGR, definindo ações e nunca mais ser mexido, porque se eu não vou ter o prazo final dos planos de ação todos de 2 anos, né? Senão eu vou ter aquele nível de risco por 2 anos na empresa e vão seguir acontecendo acidentes e doenças, enfim, e aí eu já tenho que voltar aqui. Ou se eu tenho muita sorte, não aparece nenhum acidente, nenhuma doença, mesmo não executando os planos de ação, tu vai levar 2 anos de prazo para executar tudo de uma vez só. Obviamente não. E se tu executa antes um plano de ação, em 6 meses tu executou um plano de ação lá para um problema com trabalho em altura, o que tu vai fazer? Tu vai ter que jogar essas ações para as medidas de controle e reavaliar a tua matriz naquele risco ali que tu encontrou de trabalho em altura. Então, isso tu já vai ter que atualizar o teu PGR, então, e ao longo do tempo, conforme as ações forem feitas, novos riscos forem identificados, novos planos de ações forem abertos, vai se trabalhando de forma contínua e o nível da empresa de risco vai baixando continuamente na linha do tempo. Digamos que eu posso inventar uma metodologia, que eu vou pegar todos os meus riscos, vou somar todos os resultados da matriz e eu tenho a pontuação da minha empresa. A pontuação de risco da minha empresa está em 780. Depois de 6 meses, eu executei alguns planos de ação, tenho mais medida de controle, essa medida de controle baixou a minha probabilidade, consequentemente o resultado da matriz daquele risco, não precisa nem abrir plano de ação, e baixou de 780 para 650. Olha, eu tenho uma melhoria ao longo do tempo. E meu objetivo maior é baixar cada vez mais esse nível de risco da matriz. Então,
no meu entendimento, de uma forma muito geral, essa é a grande mudança. Infelizmente, RIP, PPRA, já era, vira avaliação, que vai cair no PGR, inventário, matriz, plano de ação, PDCA reavaliando tudo isso continuamente, diminuindo o nível de risco da empresa. Se você concorda, deixa um like aí. Se não concorda, deixa o like também, que não custa nada. Põe a sua opinião aí nos comentários. Essa rabiscalhada feia pra caramba aqui, mas quem sabe ali na frente a gente faz um vídeo um pouco mais caprichado ou fala de ponto a ponto dessas questões aqui. Mas só para dar minha opinião geral agora. Beleza? Um abraço aí, pessoal.